Toda vez a mesma polêmica, quem tem a maior torcida? Mas por que as maiores torcidas não têm os maiores números de sócios torcedores? Essa conta parece que não bate. O seu time, quanto cobra para sócios torcedores? Por que alguns crescem muito e outros não crescem? Por que o Flamengo, que é um dos clubes que mais torcida tem, não é o primeiro na lista dos times de mais sócios torcedores? O número é absurdo. Nós vamos fazer uma comparação e vamos ver também o que os torcedores pensam e comentam sobre isso, que é muito interessante, tem muito meme, muita coisa legal pra gente acompanhar junto. Então a gente vai ver primeiro aqui o número de sócios torcedores, depois fazer uma comparação com o número das maiores torcidas. Isso é do Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, mas tá aqui praticamente os da Série A. Olha só, primeiramente aqui a gente tem o Palmeiras. Aqui, ó, a gente tem o Palmeiras vamos falar número redondo, né? Com 182 mil sócios torcedores. Olha a diferença que dá pro Grêmio, que é o segundo colocado. 120 mil torcedores, sócios. O Internacional tem 103 mil torcedores. O Atlético Mineiro é o quarto com 90 mil torcedores. E só na quinta posição, o clube de maior torcida do Brasil, que é o Flamengo, tem apenas 80 mil sócios torcedores. É muito estranho isso, a gente vai fazer uma comparação já já. O Bahia tem 74 mil torcedores, o Fluminense 59, Botafogo também 59, o Cruzeiro com 58, São Paulo com 54, Santos 46, Vasco 45, Corinthians, olha só, o Corinthians, de segunda maior torcida do Brasil, tem apenas 43 mil sócios torcedores. Atlético Paranaense 40, Fortaleza 38, Vitória 31 mil. Olha o tanto de clube que está na frente do Corinthians. O Corinthians que está ali brigando com o Flamengo de números maior de torcida, né? Mas por que tem toda essa diferença? Por que o Flamengo, que é o maior clube do Brasil em número de sócios, em número de torcedores, não tem o maior número de sócios torcedores? Vamos dar uma olhada na quantidade, né? A gente sabe que isso sempre vai variar, nunca vai ter todos vão concordar. Olha aqui, o Flamengo tem 46, quase 47 mil torcedores. É o clube de maiores torcedores do Brasil. E o Flamengo tem apenas 80 mil sócios. Presta atenção, 47 mil que se dizem torcedores do Flamengo e apenas 80 mil sócios torcedores. Gente, vamos pegar aqui, ó, o Palmeiras, que tem mais sócios torcedores, 182 mil torcedores. Se você olhar, o Palmeiras, ele tem ali 16 milhões de seguidores. Ele tem 30 milhões a menos do que o Flamengo e tá assim, o dobro, né? O dobro praticamente mais do que o dobro do que o Flamengo. O Palmeiras, então, assim, ó, disparadamente na frente. O Corinthians, que tem 30 milhões de torcedores, olha só quantos torcedores o Palmeiras tem, 16 milhões. Ou seja, o Corinthians tem o dobro de torcedores, que se dizem corintianos, do que o Palmeiras. E o Corinthians tem 43 mil sócios torcedores. Ou seja, 40, 80, 160, 4 vezes mais de sócios torcedores que o Palmeiras tem. Mas o que influencia tudo isso? Obviamente que eu acho que as torcidas maiores, elas tinham por obrigação ter sim torcedores, ter mais sócios torcedores. Por quê? Se você cobra tanto o clube, se você quer tanto que o clube cresça, você tem que ajudar seu clube. Não é só na rede social reclamar não, tá certo? Então, olha aqui, o Corinthians, 43 mil sócios torcedores, sendo que ele tem 30 milhões de seguidores, de torcedores. Quando você pega o Palmeiras, que tem 182 mil torcedores ativos, né, sócios ativos, e tá muito na frente do Corinthians, obviamente que a gente sabe que isso tem muita influência da parte que o time está jogando. Se estão trazendo contratações, se o time está ganhando títulos. Então, por isso que o Palmeiras está com esse número lá em cima. O Atlético Mineiro, mesmo tendo quase 4 vezes o número abaixo, né, do que o Flamengo,
com mais de 9 milhões de torcedores. Sócios torcedores, o Atlético tá com 90, mas o Atlético também já chegou a 150. Antes o Palmeiras estava abaixo, o Atlético era o time de maior torcida em número de sócios ativos, mas é quando o Atlético estava brigando por título, foi campeão brasileiro, estava brigando pela Libertadores. Isso fez com que o Atlético Mineiro ficasse lá em cima e com isso, com a queda do Atlético, o número de sócios torcedores param de renovar e isso até prejudica os clubes. Então, quando o clube está no momento melhor, obviamente, os torcedores eles se tornam mais sócios torcedores e isso acaba ajudando muito o clube. Agora, o Flamengo, que tem a maior torcida, principalmente, e o Corinthians também, é muito pouco sócios torcedores. Gente, é um estádio, é um jogo lotado do Corinthians. 43 mil torcedores sócios. Caberia todos os sócios do Corinthians na arena do Corinthians. Então é muito pouco. Então, torcedor do Corinthians. E você? Por que você acha que esses clubes, os maiores, não têm o maior número de sócios torcedores? Olha aqui o que os torcedores comentam sobre esse assunto. Espera que não tá querendo aparecer. Espera que já vai aparecer já aqui na sua tela. Ih, deu ruim. Tô querendo jogar uma imagem aqui para vocês, mas deu algum problema que essa imagem não está vindo. Então, se ela não veio, o que eu posso fazer? Olha, eu tinha que estar clicando aqui e ela tinha que estar aparecendo esta imagem, certo? Se ela não apareceu, o que eu queria ler os comentários para vocês aqui dos torcedores que estão comentando e zoando muito. Ah, apareceu aqui. Apareceu. Vamos lá. Qual aqui o comentário? O que os torcedores acham dessa pesquisa? Alguém colocou aqui, o tiozão. Cadê o Corinthians? Não precisa de tanto, só o Lula. Aqui já tá falando de política, né? 141 mil já? Mais de 140, né? Questão do Inter, alguém colocando aqui. Inter registra até pet. Sou flamenguista de Joinville, Santa Catarina, e não existe vantagem alguma em ser sócio-torcedor aqui. A gente entende, né? A gente sabe que quem é sócio-torcedor de longe é mais complicado mesmo. Porém, há muitos flamenguistas no Rio de Janeiro, onde é a maioria. Lógico, o Flamengo é espalhado no Brasil todo, mas tem muitos flamenguistas no Rio de Janeiro, milhões, né? Milhões que poderiam ser sócio-torcedor. Mas os sócios-torcedores de longe também têm as vantagens de comprar camisa, de alguns benefícios, que eu não sei especificamente de cada clube, mas que são benefícios sim, e além de você estar ajudando o seu time. Não pensa só no retorno, pensa no retorno que ele vai te dar de alegria, de retorno que ele vai te dar de títulos. Mas e aí? Por que você ainda não é sócio-torcedor do seu clube? Vamos continuar aqui? Olha, para ser sócio tem que ter a Globo de graça para torcer? Aqui, ó. O Cruzeiro joga vôlei. Aqui é um atleticano zoando, hein? Significa que as duas torcidas mais populares do país, socialmente falando, não têm mais poder aquisitivo para frequentar estádio. Ele tá falando aqui do poder aquisitivo, né? Falando que o Flamengo e Corinthians são uma classe mais baixa. Discordo. Acho que torcedores têm de todos os lados, classe social de todos os lados, independente de qual clube. Tem torcedor muito rico, milionário, classe média, pobre. Tem torcedores para todos os lados. Aí aqui, ó, alguém colocou aqui que o Palmeiras está voando, obviamente por isso que dá bastante. Inter tem mensalidade a R$10, também filia pet e criança na barriga. Tem isso. Mas o Flamengo não tem torcida, tem simpatizantes. Eu já ouvi falar muito sobre isso. Que muita gente que não se diz nada, se diz flamenguista. Eu, Emerich, falaria que a maior torcida, por mais que eu não seja, a maior torcida seria do Corinthians. Porque a gente sabe que muitos flamenguistas são sim simpatizantes. Porque às vezes, pela mídia que o fez durante principalmente a década de 80 pro Flamengo, onde não era transmitido nos outros estados, jogos de outros clubes dos estados mesmo. Então influenciou muito a questão do Flamengo crescer e com isso também o número de torcedores simplesmente simpatizantes. Quantas pessoas que você conhece
que não assiste jogos do Flamengo, que não vai a estádio, que não tem nem a camisa do clube, mas se diz flamenguista. Isso outros clubes também, mas a gente sabe que o número do Flamengo é maior. Então tem essa questão que o Reixons falou aqui. Tem um time aqui no Sul que conta até cachorro. O pessoal do Sul tá comentando bem. A resposta é simples. Administração de preços caros, poucos benefícios, principalmente para quem mora no interior, né? Mais um pessoal questionando aqui de quem mora no interior sem ter benefícios, você torce torcedor. Porque o Flamengo é o segundo time do povo do Nordeste, e aí eles priorizam os times das cidades deles. Eles, 77 mil cariocas, a verdade é que o Corinthians tem a maior torcida, seguida de São Paulo e Palmeiras. Olha, falei aqui do Corinthians dele e o Jacob tá falando aqui a mesma coisa. Dessa questão do Corinthians. O cara colocou que quem é Galo? Pô, o Galo é o Galo, Atlético Mineiro, campeão brasileiro, Libertadores e por aí vai. O CT do Flamengo não é bom, mas se o número também é camuflado devido ao sistema diamante, o mais caro que dá direito a mais 3 convidados, fazendo com que o pessoal divida o mesmo cadastro. Tem a facilidade também de dividir o cadastro. Cadê o Corinthians? O cara colocou a mesma pergunta. Então, assim, torcida mesmo, que veste a camisa, sabe o que a gente percebe? Que é poucos. Sabe o que a gente vê muito? Que tem muitos torcedores que gostam de brigar, gostam de xingar, gostam de invadir estádio, gostam de invadir CT, parar carro do jogador, mas na hora de apoiar mesmo, são poucos torcedores. Falar é fácil, reclamar é fácil, e a sua ajuda ao clube como sócio. Por que você não é?